meu marido me entregou os papéis do divórcio. Um teste que ele e os amigos inventaram para ver se eu lutaria por nós. Eles esperavam lágrimas e súplicas. Assinei em silêncio e fui para casa. Horas depois, o amigo mais próximo dele me mostrou todas as mensagens, e meu marido finalmente percebeu que havia arriscado todo o nosso casamento por causa da ideia absurda de outra pessoa. Peguei a caneta e assinei meu nome nos papéis do divórcio sem hesitar. O rosto de Júlia empalideceu. Espere, o que você está fazendo? Exatamente o que você me pediu para fazer, eu disse calmamente, deslizando os documentos assinados de volta para o outro lado da mesa. Seu advogado pode prosseguir com o processo. Ele olhou fixamente para os papéis como se eu os tivesse incendiado. Elodie, espere. Eu pensei que conversaríamos sobre isso primeiro. Você me trouxe os papéis do divórcio durante o jantar, Júlia. O que exatamente você achou que ia acontecer? Antes de prosseguirmos, quero agradecer por se juntarem a mim para compartilhar essas histórias importantes. Se você acredita que o amor nunca deve exigir testes ou manipulação, considere se inscrever. É grátis e nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso. Agora, vamos ver como isso se desenrola. Sua boca abriu, fechou, abriu novamente. Nenhuma palavra saiu. Foi a primeira vez em nossos 7 anos de casamento que o vi genuinamente sem palavras. Você deveria lutar por nós, ele finalmente sussurrou. E foi aí que eu entendi. Não se tratava de divórcio. Era um teste. Um jogo doentio que ele fora convencido a jogar por pessoas que não tinham nada a ver com o nosso casamento. Meu nome é Elodie, tenho 29 anos, sou urbanista e não brinco com documentos legais. E o homem sentado à minha frente, com quem construí uma vida ao longo de 9 anos, acabará de cometer o pior erro da sua vida. Porque eu não imploro. Não faço jogo sujo. E definitivamente não tolero manipulação. O que Júlia ainda não sabia era que seu amigo mais próximo estava prestes a me mostrar cada mensagem, cada plano, cada passo calculado da armadilha que ele havia armado. E quando ele percebesse o que tinha feito, seria tarde demais para voltar atrás. Mas estou me adiantando. Para entender como chegamos a este ponto, a este momento com os papéis do divórcio assinados e meu marido me olhando como se eu fosse uma estranha, preciso voltar no tempo. Voltar à época em que eu realmente acreditava que nosso casamento era inabalável. Nos conhecemos há 9 anos na inauguração de uma galeria de arte comunitária, um daqueles eventos de quinta-feira à noite em que as pessoas fingem entender de pinturas abstratas enquanto bebem vinho barato em copos de plástico. Minha colega de trabalho, Raquel, me arrastou para lá, insistindo que eu precisava sair mais depois de passar 3 fins de semana seguidos trabalhando em propostas de zoneamento. Júlia estava parado em frente à mesma pintura em que eu havia parado. Enormes redemoinhos de azul e cinza que poderiam significar qualquer coisa ou absolutamente nada. Fiz um comentário sobre ela representar o isolamento urbano. Ele riu e disse que tinha quase certeza de que era apenas alguém que derramou tinta e resolveu cobrar por isso. Passamos a hora seguinte perambulando juntos pela exposição, criando interpretações cada vez mais absurdas. Ele disse que uma das peças representava a crise existencial dos ímãs de geladeira. Eu disse que outra capturava a jornada emocional de uma lista de compras esquecida. Quando a galeria fechou, minhas bochechas doíam de tanto rir. Trocamos números no estacionamento. Tomamos café 2 vezes naquela semana e jantamos na semana seguinte. Em um mês, eu já sabia que ele era diferente de todos com quem eu já tinha namorado. Não havia joguinhos, nem dinâmicas de poder estranhas, nem testes para saber se eu mandaria a mensagem primeiro ou quanto tempo eu esperaria para responder. Apenas uma conexão fácil e honesta. 2 anos depois, numa manhã de neblina na praia, Júlia me pediu em casamento. Tínhamos ido de carro até a costa por impulso. Sem nenhum plano concreto além de sair da cidade para o fim de semana. Ele não parava de mexer em algo no bolso da jaqueta. Quando encontramos um trecho de areia tranquilo, ele tirou um anel do bolso. Simples, elegante, exatamente o que eu teria escolhido se fosse eu quem tivesse feito a seleção. Sua voz embargou quando me pediu em casamento. Na verdade, embargou como a de um adolescente. Eu disse sim antes que ele pudesse terminar a pergunta. O casamento, 7 meses depois, foi íntimo. Familiares próximos, alguns amigos, nada extravagante.
Escrevemos nossos próprios votos. Os dele fizeram as pessoas chorarem. Os meus fizeram as pessoas rirem. Parecia perfeito. Exatamente a nossa cara. Nossa vida juntos desenvolveu seu próprio ritmo confortável. Alugamos um loft espaçoso no centro da cidade, com tijolos aparentes, janelas grandes, o tipo de lugar em que eu sempre sonhei morar. Nas manhãs de fim de semana, tentávamos fazer receitas elaboradas de brunch que encontrávamos em blogs de culinária. Às vezes, criávamos algo impressionante. Na maioria das vezes, queimávamos tudo e acabávamos pedindo comida para a viagem, rindo dos nossos desastres culinários enquanto sentávamos no chão rodeados pelas baterias dos detectores de fumaça que tínhamos removido. Conversamos sobre formar uma família algum dia. Não agora, mas algum dia. Quando o trabalho se acalmou, quando nos sentimos prontos, quando o momento foi oportuno, tivemos conversas que se estenderam até depois da meia-noite sobre que tipo de pais queríamos ser, que valores transmitiríamos, se nos mudaríamos para o subúrbio ou se, teimosamente, criaríamos nossos filhos na cidade. Sou direta por natureza. Digo o que penso. Não dou indiretas, não testo os outros, nem jogo xadrez emocional. Espero honestidade e a ofereço em troca. É assim que trabalho como urbanista. Não se constrói uma infraestrutura sólida sobre alicerces vagos. E foi assim que encarei meu casamento. Eu acreditava que Júlia era assim também. Atencioso, centrado, estável, alguém que valorizava a comunicação direta tanto quanto eu. Olhando para trás agora, consigo ver as falhas que não notei na época. Ou talvez as tenha notado e ignorado, considerando-as insignificantes. Julian sempre foi suscetível a influências. Não de uma forma óbvia, mas absorvia ideias de quem falasse mais alto em qualquer ambiente. Ele chegava em casa de uma conferência de trabalho falando sobre sistemas de produtividade que tinha ouvido falar em uma palestra. Assistia a um documentário e, de repente, se apaixonava pela causa que ele destacava. Nada disso durava muito tempo e nunca parecia prejudicial. Quando seu círculo de apoio era pequeno e unido, família, alguns colegas de trabalho próximos, amigos da vizinhança, isso não importava. As vozes ao seu redor eram boas. Mas cerca de 6 meses antes daquela noite com os papéis do divórcio, as coisas começaram a mudar de maneiras que eu não conseguia explicar direito. Julian chegava do trabalho parecendo distante, distraído. Ele ficava sentado no sofá mexendo no celular por uma hora sem dizer uma palavra. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ele dizia que estava ótimo, apenas cansado, pensando em um projeto. Ele começou a fazer pausas antes de responder a perguntas simples, como se estivesse ensaiando as respostas mentalmente. Eu perguntava o que ele queria para o jantar, e ele hesitava por alguns segundos antes de dizer que não se importava. Eu perguntava sobre o dia dele, e ele me dava resumos superficiais que pareciam ensaiados. Atribuí isso ao estresse do trabalho. Todo mundo passa por fases. O casamento tem seus altos e baixos naturais. Eu tinha confiança na nossa base. A irmã mais nova de Julia, Clary, veio nos visitar uma tarde, cerca de 5 meses antes de tudo desmoronar. Estávamos tomando café no sótão quando ela mencionou, quase casualmente, que alguns dos antigos amigos de faculdade de Julia estavam de volta à cidade. O Marcos vai dar uma festa de aniversário no mês que vem, disse ela, mexendo o café com uma tensão desnecessária. O Julian comentou que estava animado para reencontrar todo mundo. Que bom, eu disse. Ele não fala muito sobre os amigos da faculdade. Clary olhou para mim com atenção. Aqueles caras nunca fizeram bem para ele. Eles despertaram esse lado competitivo e inseguro dele, como se ele estivesse sempre tentando provar algo que não precisava provar. Mas as pessoas mudam, eu disse. A faculdade foi há mais de uma década. Talvez, disse Clary, mas não parecia convencida. Ignorei a preocupação dela. Julian tinha 33 anos, não era um adolescente impressionável. Ele conseguiria lidar com o reencontro com velhos amigos sem se perder. Certa noite, cerca de 3 semanas antes de assinar os papéis do divórcio, aconteceu algo que só percebi como significativo muito tempo depois. Julian chegou do trabalho estranhamente quieto. Passou por mim sem me cumprimentar, largou a mochila perto da porta e sentou-se no sofá, olhando fixamente para o celular. Durante 20 minutos seguidos, ele ficou apenas rolando a tela, com uma expressão completamente vazia.
Tudo bem? Perguntei da cozinha, onde eu estava cortando legumes. Sim, disse-lhe sem levantar os olhos. Só estava pensando. Sobre o quê? Nada importante. Deixei para lá. Não devia ter deixado. O ponto de virada aconteceu na festa de 35 anos do Marcos. Era um sábado à noite, no início de setembro. Um evento no terraço, lâmpadas Edison penduradas no teto, drinks artesanais, o tipo de reunião que parecia casual, mas que claramente exigia um planejamento considerável. Julian estava excepcionalmente entusiasmado com tudo durante a semana toda. Ele ficava checando detalhes, perguntando se deveríamos levar vinho ou sobremesa, falando de pessoas que eu nunca tinha visto como se já soubesse toda a história de vida delas. Chegamos com cupcakes gourmet da confeitaria perto do nosso loft. O terraço já estava lotado de pessoas rindo, bebendo e posando para fotos com o horizonte da cidade ao fundo. Julian imediatamente se afastou para encontrar Marcos e conversar com os velhos amigos. Eu fui até a mesa de sobremesas para deixar nossa contribuição. Foi então que os vi. Julian estava perto da grade com dois homens que eu nunca tinha conhecido formalmente. Um deles tinha aquele tipo de confiança arrogante que domina o ambiente. Ombros largos, relógio caro, voz um pouco alta demais. O outro pairava meio passo atrás, concordando com entusiasmo com tudo que o primeiro dizia. Julia me fez sinal para me aproximar. Senti que havia problemas antes mesmo de chegar perto deles. O confiante Derek, como eu descobriria mais tarde, me olhou de cima a baixo como alguém que avalia um carro que já decidiu que não vale o preço pedido. Então, está Elodie, disse ele, com a voz carregada de algo que eu não consegui identificar. O Julian não para de falar de você. Espero que sejam coisas boas, respondi calmamente. Ele não respondeu. Em vez disso, começou o que parecia um monólogo ensaiado sobre a falta de firmeza nos relacionamentos modernos, mulheres se acomodando demais e homens precisando impor sua dominância ou correr o risco de serem pisoteados. O outro, Connor, assentiu com a cabeça como se sua concordância estivesse sendo avaliada quanto à precisão. Mas o que mais me incomodou não foi a retórica tóxica de Derek. Foi a expressão no rosto de Julian. Ele ouvia com genuína curiosidade, quase impressionado, como se estivesse absorvendo uma sabedoria profunda em vez de lixo reciclado de alguém que claramente projetava seus próprios fracassos no mundo. Senti um frio na barriga. Aquele não era o Julian que eu conhecia. Era outra pessoa, alguém que eu não reconhecia. E percebi, ali parada naquele terraço, com música tocando e pessoas rindo ao nosso redor, que algo havia mudado fundamentalmente. O veneno de Derek já havia começado a fazer efeito. Eu só não sabia o quão fundo chegaria. Antes que eu pudesse me afastar, Derek voltou a falar com Julian. Sua esposa tem a língua afiada, disse ele, como se eu não estivesse ali, bem na minha frente. Tem certeza de que consegue lidar com isso? Julian deu uma risada sem jeito. Ela só está sendo protetora. Está tudo bem. Protetor? Derek repetiu, deixando a palavra pairar no ar. Essa é uma forma de descrever. Connor se remexeu desconfortavelmente. Encarei Derek diretamente e disse, foi interessante conhecer vocês dois, num tom que deixava claro que a interessante não era um elogio. Então me afastei, deixando Julian parado ali com eles. O resto da festa passou num piscar de olhos. Troquei algumas palavras com a namorada do Marcos, dei-lhe os parabéns por mais um ano de vida e observei do outro lado do terraço Julian, que não saía do lado do Derek. A cada poucos minutos, Derek dizia algo, e Julian assentia, absorvendo a informação como se fosse a verdade absoluta. Não falamos sobre isso no caminho para casa. Julian ficou olhando pela janela, tamborilando os dedos no joelho. Quando voltamos para o loft, ele foi direto para o quarto sem dizer boa noite. Eu fiquei na cozinha, enxaguando nossos copos de água, sentindo o primeiro tremor de algo que eu ainda não conseguia nomear, um mal-estar, talvez, ou a constatação de que algo fundamental havia mudado. Esse foi o começo. O que veio depois aconteceu aos poucos e, de repente, tudo aconteceu. Julian começou a passar muito mais tempo com Derek e Connor. As noites de terça-feira se tornaram noites de pôquer. As noites de quinta-feira viraram drinks depois do trabalho. As tardes de fim de semana desapareceram em partidas de golfe para as quais eu não era convidado.
É ótimo reencontrar os caras, disse Julian quando mencionei a mudança em sua agenda. Não tenho um grupo de amigos tão unido há anos. Eu não discuti. As pessoas precisam de amigos. Eu entendia isso. Mas o Julian que voltava para casa depois desses encontros não era o mesmo que saía. Ele chegava depois da meia-noite com cheiro de charuto e uísque, e o celular vibrando sem parar com notificações de grupos de bate-papo. Ele lia as mensagens antes de me dar um beijo de boas-vindas. Às vezes, nem me dava um beijo. Ia direto para o sofá, navegando pelas redes sociais e rindo de coisas das quais eu não fazia parte. Nossas conversas começaram a ficar diferentes, tensas, como se estivéssemos lendo roteiros diferentes. Numa quarta-feira à noite, sugeri que assistíssemos ao documentário que estávamos esperando há semanas para ver juntos. Finalmente tinha estreado no streaming, e eu tinha planejado toda a minha noite em função disso. Pedi comida tailandesa, arrumei o sofá com cobertores e coloquei na fila de reprodução. Julia mal desviou o olhar do celular. Não estou muito no clima. Já faz um mês que estamos falando em assistir a isso. Eu disse que não sou obrigado a entretê-la, Elodie. As palavras me atingiram como um golpe físico. Não porque fossem particularmente cruéis, mas porque não eram dele. A frase, o tom, a frieza distante. Era a voz de Derek saindo da boca do meu marido. Encarei-o, procurando em seu rosto algum sinal de que ele acabará de dizer algo completamente diferente do que costumava dizer. Nada. Ele simplesmente voltou a mexer no celular, o polegar deslizando mecanicamente pela tela. De onde veio isso? Perguntei baixinho. O que? Essa frase. Você se sente na obrigação de me entreter. Você nunca falou assim antes. Ele se irritou. Eu tenho o direito de impor limites. Isso não é um limite. É um roteiro que alguém te deu. Seu maxilar se contraiu. Ele se levantou, pegou o celular e entrou no quarto sem dizer mais nada. Ouvi a porta fechar, não bater com força. Isso teria exigido emoção. Apenas fechar, sem emoção, e de forma definitiva. Comi a comida tailandesa sozinha no sofá. Do quarto, eu conseguia ouvi-lo rindo de algo no celular. O som atravessava as paredes, abafado, mas nítido. A distância entre nós parecia maior do que os 9 metros que separavam a sala do nosso quarto. Na manhã seguinte, as coisas pioraram. Julian estava fazendo café quando entrei na cozinha. Ele não se virou, apenas disse para a cafeteira, sabe, os homens são realmente subestimados nos casamentos modernos. Parei no meio do passo. O quê? É verdade. As mulheres esperam tudo e não dão nada em troca. Ele disse isso como se estivesse recitando um fato de um livro didático, como se tivesse memorizado as palavras foneticamente sem absorver o significado. Quem te mandou dizer isso? Perguntei com cautela. Ele ergueu a cabeça bruscamente, na defensiva. O que isso quer dizer? Significa que você não acredita nisso de verdade. Não é você quem está falando. É o Derek. Ele cruzou os braços sobre o peito. Então agora não posso ter minhas próprias opiniões. Com certeza, eu disse, quando forem realmente suas. Algo passou rapidamente pelo seu rosto. Talvez raiva, ou vergonha por ter sido repreendido. Ele pegou o casaco que estava no encosto da cadeira e foi em direção à porta. Onde você está indo? Fora. A porta bateu com tanta força que fez os porta-retratos na parede vibrarem. Fiquei parada no silêncio repentino do